Então, você também acha que relacionamentos é um assunto complicado? Como é que estão suas relações? Como é que estão suas relações afetivas? Tá tranquilo? Seus relacionamentos de trabalho, com amigos, com filhos, com pais? Você acha também que existem problemas nos seus relacionamentos e não sabe como resolver? Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar em como resolver os problemas de relacionamento. Eu sou Dudy Rios, eu sou psicóloga e astróloga comportamental. Eu trabalho há mais de 27 anos com comportamento. E através de toda essa minha longa jornada com pessoas, eu detectei dois pontos muito fundamentais em todos os relacionamentos que normalmente geram conflitos e problemas. E vamos convir, né, gente? Atualmente tá complicado se relacionar. Então vamos falar sobre eles? Então para aí, pensa um pouquinho que eu vou te ajudar a resolver teus problemas de relacionamento. Primeiro ponto, e eu acho que isso é bastante comum na maior parte dos relacionamentos, independente se são relacionamentos no trabalho, com colegas ou com chefe, ou relacionamento com parentes, com vizinhos, com filhos, é a questão da comunicação. E a gente pode perceber isso pela simples frase que muitas vezes as pessoas falam. Há quantas vezes já falei a mesma coisa e você não ouve, né? Mas eu já falei tanto, sempre a gente acaba discutindo pelas mesmas coisas, a gente acaba se desentendendo pelas mesmas coisas, eu acabo sempre falando a mesma coisa e parece que a pessoa não escuta. Não é assim? Parece que você cansa de repetir, ou a outra pessoa cansa de repetir as mesmas coisas e parece que isso não surte efeito nenhum. Então, comunicação é um grande problema da atualidade. Isso por vários fatores. Vamos entender um pouquinho esse processo de comunicação para a gente poder encaixar isso nos seus relacionamentos. Primeiro ponto: a forma que você se comunica, ela é fruto de toda essa experiência de vida. Você pensa de uma determinada forma porque você teve toda uma experiência de vida até chegar no momento de hoje. E essa experiência de vida gerou algumas certezas, algumas crenças na sua cabeça, alguns conceitos de certo, de errado, de como as coisas têm que acontecer, do que você deseja, do que você fica feliz, daquilo que você não gosta. Isso tem a ver com a sua vida, com a sua experiência de vida. E você comunica isso, você fala sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Mas a sua fala, ela é fruto de um conjunto de situações que você já viveu, de como você organizou isso na sua mente e de que sentimentos isso traz para você. Então, 100% do que você fala, só você vai entender. Só se tivesse uma pessoa exatamente com a mesma experiência de vida para compreender 100% aquilo que você fala. A outra pessoa, ela teve uma vida diferente, ela passou por situações diferentes, teve uma educação diferente, conheceu lugares, pessoas diferentes. E por isso ela tem a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, as suas próprias conclusões, né, o seu próprio certo e errado, bom e ruim. E somente a outra pessoa vai entender 100% daquilo que ela transmite. Outro fator muito importante na comunicação é que para uma comunicação acontecer, é necessário que alguém fale e alguém escute. E a escuta, ela não é exatamente. A gente não escuta exatamente aquilo que é dito. Tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que você escuta, é carregado de reações, de sentimentos e pensamentos. Quando você fica escutando alguém falar, você fica pensando, aquilo te traz sentimentos bons ou ruins. E isso é seu. Sabe aquela brincadeirinha do telefone sem fio, quando a gente fazia quando era criança? Que começava lá no, né, falava uma frase lá no começo, uma palavra, lá no final vinha outra coisa que não tinha nada a ver com a história. Pois é, parece brincadeira, mas isso acontece com todo o processo de comunicação. Existem interferências no processo de comunicação. E essas interferências têm a ver com pensamentos, sentimentos e experiência de vida. Então, vamos começar a ingressar no assunto relacionamentos. Toda vez que você fala alguma coisa para alguém que você se relaciona, a outra pessoa, primeiro, não vai entender 100% do jeito que você falou, porque ela tem outra escuta. E segundo, ela vai ouvir segundo a experiência de vida dela. Então, ela vai ter uma percepção diferente daquilo que você falou.
Mesma coisa, quando alguém fala alguma coisa para você, essa pessoa, ela tem todo um discurso, mas você tem uma escuta diferente desse discurso, porque você é uma pessoa que teve outra experiência de vida, tá bom? Então, no momento de desentendimento, no momento de discussão, quando se diz aquela frase, mas eu já tô cansado de falar a mesma coisa, parece que não escuta, é porque não escuta mesmo. Então, o que que você faz? Se você costuma falar isso para uma outra pessoa, falar para ela assim: caramba, gente, eu falei isso um monte de vezes, mas você parece que não ouve. Então entenda que essa pessoa não escuta. E o que, que você tem que fazer para ela te ouvir? Entender como ela escuta. Então todo o processo de relacionamento passa por entender um pouquinho o mundo do outro. Porque o mundo do outro torna ele a pessoa que ele é, e não o seu mundo. Então não basta só falar, tem que saber como é que o outro escuta. Então, se você falar, né, e pergunta para a pessoa, tá, mas o que, que você entendeu do que eu falei? Mas o que, que você pensa sobre o que eu falei? Mas por que, que você acha que eu falei? Tenta entender todo tipo de conclusões que a pessoa tira da sua fala, para você compreender como é que essa pessoa está escutando cada palavra que você diz. Por exemplo, vamos supor que eu fale a palavra cachorro. Tem gente que adora cachorro, tem gente que diz, ai que fofo, ai que lindo, abre um sorriso. Tem gente que passou por uma experiência ruim com o cachorro e tem medo, ela vai se fechar. Então, assim, cada palavra que você fala, cada frase que você diz, causa um resultado numa outra pessoa devido à experiência de vida que ela teve. Então, sim, a gente precisa entender um pouquinho o mundo do outro para entender como ele escuta. E não é você não falar o que você quer, porque muitas vezes você pode deixar de falar o que gostaria para evitar um conflito. Mas a questão é que a gente deve falar o que a gente quer, a gente tem que se expressar, a gente tem que se manifestar, porque senão qual é o sentido da relação se a gente não pode ser a gente mesmo, né? Mas para isso acontecer, você tem que entender como é que é o mundinho da outra pessoa e como é que ela vai te escutar. Então, antes de descambar um monte de informação para cima de uma pessoa, pergunta, questiona, faz ela te trazer informações do mundo dela para entender isso. Então, a próxima vez que você escutar, meu Deus, mas eu falo sempre a mesma coisa e você não entende, para e diz assim, não, então tá, então vamos entender. O que, que você está querendo me dizer? Por que, que isso te abala tanto? Por que, que você não faz isso que eu estou pedindo? Por que, que você pensa sobre isso? Então, não encara isso como pessoal, encara como visões de mundo diferentes, experiências de vida diferentes, interpretações diferentes, certo? Então, tira-se um pouco do pessoal, nem tudo é para te atingir, para te abalar. Se você tem uma relação com uma pessoa, independente se é familiar, se é de vizinho, se é de trabalho, todo mundo quer ter boas relações. A gente não quer entrar em conflito com as pessoas, porque realmente é desagradável, estraga o dia da gente. Então pensa que a outra pessoa não quer brigar com você, a outra pessoa também quer ficar de bem, mas o que está vendo é que vocês estão interpretando uma situação de uma maneira complicada. Eu acho que ainda piorou isso com essas coisas de mensagem, né, virtual, com WhatsApp. Quantas vezes uma pessoa manda uma frase e você lê aquilo como, meu Deus do céu, né? Ou quantas vezes você manda um memezinho, ou você manda uma palavra e outra pessoa já entende aquilo de uma outra forma. Por quê? Porque depende da interpretação de cada um. Então, vamos lá. Primeiro ponto, para você se comunicar bem, comece a perguntar mais do que falar. Quando você entender como o outro está te escutando, aí você pode adequar aquilo que você quer dizer, e você deve dizer o que você quer, de uma forma que a pessoa compreenda. Então, a maior parte das dificuldades de comunicação no relacionamento ocorrem porque você talvez queira falar, tem essa necessidade de colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, as suas necessidades, mas não está buscando isso da forma certa, porque você não está colocando isso de uma forma que o outro absorva. Então, gente, relacionamento exige um pouco de dedicação e paciência. Eu digo que relacionamento é que nem planta, a gente tem que regar, botar no sol, tirar as folhinhas que estão secas. A gente precisa dar atenção e cuidado. Não é simplesmente encontrar uma pessoa e pronto. Não, a gente precisa cuidar dessa energia, porque relacionamento é uma energia. Imagina duas pessoas no meio de um campo de energia. Essa energia é a relação. A relação contém as duas pessoas. É uma terceira força que envolve essas pessoas. Então a gente viu o primeiro problema, que é o problema de comunicação. Mas tem outro probleminha aí também que eu vejo muito nos consultórios. Isso acontece muito
quando tem algum vínculo afetivo, com relacionamento afetivo, com filhos, com pais, também está acontecendo muito. E às vezes até na relação de trabalho, que chama-se expectativas. Quando você espera que o outro seja de determinada forma. Você espera que, sei lá, seu colega de trabalho seja responsável, atento, cumpra com os horários, faça suas tarefas. Você espera que seu filho tire notas boas, que ele siga seu exemplo. Você espera que seu companheiro ou companheira pense como você, goste das suas coisas, você espera que ele tenha uma determinada conduta, que age de determinada forma. Então você espera muito das pessoas. E isso é muito comum. A primeira forma de se relacionar que a gente tem é através das expectativas. É quando a gente busca no outro aquilo que a gente considera o ideal. Só que, de novo, a gente cai no mesmo problema da comunicação. O outro tem uma outra história, é uma outra pessoa, tem uma outra verdade, teve outras experiências. Então, essa pessoa, ela não tem que suprir as nossas expectativas. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas do jeito que elas são. Isso às vezes é muito difícil, porque a gente tem dificuldade de lidar com as diferenças. Quando um gosta de preto, outro gosta de branco, quando um gosta de dia, outro gosta de noite, a gente considera isso um obstáculo. Parece que as pessoas, para estarem bem, têm que andar na mesma linha, olhando da mesma forma, falando a mesma coisa. Gente, a diferença é uma coisa que amplia seu universo. As diferenças fazem com que você olhe a vida de uma forma diferente. Então esteja em paz com as diferenças. E quando você tem alguma expectativa, ainda acontece uma coisa bem ruim, que você não se relaciona com uma outra pessoa, você se relaciona consigo mesmo, você se relaciona com as próprias expectativas e não com outro ser humano. E aí você olha para aquele ser humano, ele não entra, né, naquele cadastro lá que você fez para ela, você diz, ai meu Deus, eu me decepcionei. Você se decepcionou porque você percebeu que você convive com uma pessoa que não é como você gostaria. E me conta, por que a pessoa tem que ser como você gostaria? Por que você não pode conviver com uma pessoa que tem algumas coisas que são diferentes da que você acha que é o ideal? Claro, né? Não vamos ir para extremos, né? De pessoas que façam coisas horríveis. Mas se você gosta de uma coisa, a pessoa gosta de outra. Se você é noturno, a pessoa é diurna. Se a pessoa é mais criativa e você mais é lógica, tem algum problema nisso? Não tem. E quanto mais a gente consegue conviver com as diferenças, mais tranquila fica a vida, sabe? E a gente encara tudo menos como pessoal. Porque, gente, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser quem é e não quer ser uma outra pessoa. Então, quando você olhar para as pessoas que se relacionam com você, veja o quanto você espera delas. E isso, você esperar delas de comportamentos, de atitudes, só vai te trazer frustração. Porque ninguém. O que as pessoas querem? Elas querem ser quem elas são. E elas querem ser amadas e aceitas e respeitadas por quem elas são e não pelo que os outros esperam dela. Então, aprenda a conviver com as diferenças, aceite as diferenças como algo normal. Pergunte para a pessoa o que ela entendeu, o que ela ouviu, o que ela pensa sobre isso, para entender um pouquinho o universo do outro. Porque falta um pouquinho disso, gente. A gente abrir mão do eu para colocar o outro para dentro da nossa vida do jeito que ele é, né? Então, as coisas não são tão controláveis, não são tão lógicas, mas é muito fascinante você ingressar em novos mundos, permitir que outras pessoas tragam novas realidades e novos pontos de vista. Porque não existe uma verdade única, não existe uma única forma de observar a vida e as coisas. Existem diversas formas de observar cada movimento. E quando tem sentimento envolvido, tem amor, tem amizade, é o melhor lugar para a gente conviver com as diferenças e aceitá-las, né? Porque até se a pessoa que estiver com você estiver errando naquilo que ela está fazendo, você aceita quem ela é, você aconselha essa pessoa, mas você compreende que está no caminho dela passar por algumas situações para ela aprender. Assim como a gente também está aprendendo o tempo todo. Então, começa a dar uma revisada aí nos seus relacionamentos. Como é que tá a sua comunicação? Tá ouvindo muito aquela frasezinha lá, né? Tipo, mas eu falo sempre a mesma coisa e parece que não ouve. Ou você fala sempre e a pessoa não escuta. Você tá se decepcionando com as pessoas que você se relaciona? Por quê? O que você espera delas? E será que elas esperam alguma coisa de você ou elas aceitam você do jeito que você é?
porque todo mundo, né, quer ser aceito, quer ser amado, ninguém quer ser excluído. Então, parte dessa premissa, né, que as pessoas querem estar bem, as pessoas querem ser felizes, as pessoas não querem brigar, não querem se desentender, elas não querem se confrontar, elas querem ser quem elas são, ser aceitas e amadas dessa forma, assim como você também. Tá bom? Então vamos pensar um pouquinho para resolver esses conflitos de relacionamento? Beijo!